Passamos a apresentar Todos os Animais Merecem o Céu. Obra de Marcel Benedetti, adaptação de Sidney Carbone. Três horas da manhã. Uma brisa suave e refrescante soprava, fazendo sibilar as folhas pontiagudas dos pinheiros que rodeavam aquela fazenda, como se fossem milhares de flautas executando uma melodia monótona. A lua cheia deixava cair sua luz prata sobre as águas de um manso riacho, criando um efeito que lembrava pinceladas num quadro pintado em fundo escuro. Próximo ao lago, semelhante a um grande espelho que refletia a bola branca brilhante, alguns cavalos pastavam sobre a grama úmida pelo sereno. O trabalho que estava sendo realizado ali exigia concentração. Paloma, uma velha égua já aposentada dos trabalhos da fazenda, desde que contraiu uma enfermidade no casco, estava prestes a parir. Apesar da idade relativamente avançada, 34 anos, o animal mantinha uma aparência jovem com seus pelos macios e brilhantes, tal como quando deu sua primeira cria. Como sempre vivera na fazenda, era como se fosse um membro da família do senhor Mataveira, dono daquelas terras. Guilherme, o veterinário, 26 anos de idade, com 4 de experiência profissional, estava ali não apenas para exercer as suas funções, mas também como amigo do fazendeiro, que conhecia desde que era criança, quando vinha com seu pai comprar queijo e mel e cavalgar em Paloma. Vendo o sofrimento do animal, disse ao fazendeiro que a tudo assistia. Essa égua não deveria mais engravidar devido à sua idade avançada. Foi um descuido nosso. Acreditávamos que Paloma já estava estéril. Infelizmente, Ventania, nosso garanhão mais jovem, não respeitou a idade da nossa Paloma, que já é uma senhora. Os animais não são como nós, senhor Mataveira. Eles não pensam e não sabem distinguir situações que exigem raciocínio. Os hormônios mandam em seus instintos, que os levam a procurar as fêmeas em épocas de reprodução, a fim de preservar a sua espécie. Não podemos esperar deles uma atitude inteligente como teríamos nós. Seus cérebros não foram feitos para pensar. Não podemos condenar a Ventania por dar vazão aos seus instintos reprodutores. Realmente foi um descuido deixá-lo próximo de Paloma e não perceber que ela ainda mantinha seus hormônios ativos. Agora não adianta lamentar. Vou tentar fazer o possível para mantê-la viva. Ela já está em trabalho de parto, o que será muito difícil. O filhote passa bem, mas há um grande problema. Que problema? O filhote está numa posição inadequada. Ele se encontra de costas, quando deveria estar de frente para o canal do parto. Terei de manipulá-lo e tentar modificar sua posição para conseguir retirá-lo. Isso significa risco para a Paloma? Infelizmente. Com seu coração fraco, talvez não suporte os esforços. Ah, meu Deus! O risco é muito grande, devido ao seu estado de debilidade física. Seria como se uma senhora de idade para ser bisavó engravidasse. Mataveira entendeu e afastou-se em silêncio, deixando o veterinário fazer o seu trabalho em paz. Guilherme começou a monitorar a respiração e os batimentos cardíacos de Paloma. Eram notáveis os sinais de cansaço e uma certa arritmia cardíaca comprometedora o preocupava. João Rubens, o auxiliar de Guilherme, ficou atento em Paloma, enquanto seu patrão cuidava de tentar inverter a posição do filhote. João aplicou uma dose de medicamento previamente preparada pelo doutor, fazendo com que o animal relaxasse, o que permitiu a intervenção. A égua estava cada vez mais debilitada e fraca, e Guilherme entendeu que precisaria decidir quem deveria salvar. Optou pelo filhote, pois Paloma não suportaria uma cirurgia. Ainda assim, tinha alguma esperança de salvá-la. 2 horas se passaram. Guilherme estava cansado, mas conseguiu posicionar o filhote em direção ao canal do parto e, cuidadosamente, expôs uma de suas patas e a ponta do focinho. O filhote buscava ar.
O médico percebeu que a mãe começou a respirar com dificuldade, demonstrando que sentia muita dor. Ela parecia estar suportando mais do que podia, tão somente para dar tempo de seu filhote nascer. Relaxou um pouco e Guilherme retornou ao pequeno potro que se mostrava ansioso por vir à luz. O doutor não percebeu, mas os movimentos das pernas do filhote perfuraram, danificaram as paredes dos órgãos internos de Paloma, provocando uma hemorragia. O pobre equino contraiu-se de dor, mas permaneceu firme, à espera do nascimento de seu bebê. Com a ajuda de João Rubens, Guilherme finalmente conseguiu retirar a escorregadia, mas saudável Palominha. Ai, finalmente. O filhote era uma fêmea, cópia idêntica da mãe. Até mesmo a mancha branca entre os olhos, que lembrava o contorno de uma pomba em voo, ela possuía. Guilherme enxugou o filhote com panos limpos e este imediatamente pôs-se sobre as 4 trêmulas patas e ensaiou alguns passos antes de cair. Depois de uma nova tentativa, conseguiu firmar-se e caminhou de maneira insegura até próximo da cara da mãe, bastante fraca. Normalmente, ao nascerem, os filhotes procuram mamar, mas Palominha procurou a cara de sua mãe como se adivinhasse o que estava para acontecer. Ignorando seu instinto, preferiu não mamar, mas ficar ao lado de sua mãe, e se deitou apoiando sua pequena cabeça sobre a dela, como se tivesse alcançado seu objetivo. Ao sentir o toque da filha, Paloma abriu levemente os olhos cansados e sua expressão se modificou. Era notável a felicidade que sentia. Orgulhosa, olhava a cria com grande ternura. Era uma linda eguinha, afinal. Seus olhinhos amendoados e expressivos passaram a contemplar ao redor, como se já conhecesse a todos. Parecia que sorria em agradecimento ao auxílio que deram à sua mãe. João Rubens, o auxiliar do veterinário, notou a respiração ofegante de Paloma e foi chamar o senhor Mataveira. Assim que ele se aproximou da égua, acompanhado de sua esposa Natália... E então? Correu tudo bem? Como está a Paloma? Guilherme olhou para o fazendeiro e, fazendo um sinal com a cabeça... Infelizmente, ela está morrendo. Mesmo assim, ele aplicou-lhe alguns medicamentos cardíacos estimulantes, mas Paloma estava se despedindo de todos. Extremamente fraca, reuniu todas as suas forças e levantou um pouco a cabeça. Passou um longo olhar em todos, parando em Mataveira, a quem era mais apegada. Deu um longo e sonoro suspiro e deixou de respirar. Suas pupilas se dilataram, mostrando que seu corpo já não estava mais sob seu domínio. Entretanto, como se uma força invisível a guiasse, ela olhou para a cria, tocou-a com seu focinho gelado e em seguida ficou imóvel. Guilherme tentou reanimá-la em vão. Não há mais nada a fazer. Não, Paloma, não vá, não vá. O fazendeiro debruçou-se sobre o animal, soluçando. Depois de alguns segundos, enxugando as lágrimas, disse sobre o corpo do animal. Adeus, amiga. Que Deus a receba no lugar especial para você descansar. Enquanto isso, João Rubens chorava afastado do seu patrão materialista. O auxiliar era extremamente sensível e espiritualizado e conseguia ver além do que via o veterinário. Guilherme encarava seu trabalho e seus pacientes de uma forma excessivamente racional. João Rubens sabia que seria repreendido pelo patrão, que algumas vezes era duro demais, mas não se importou e deixou que as lágrimas lhes escorressem pelas faces. Dona Natália, notando a tristeza de João, aproximou-se dele, dizendo: Você é um bom rapaz, João, e tem algo difícil de se encontrar nas pessoas hoje em dia. Compaixão pelos animais. Fico feliz por você ser assim. Não mude nunca. Guilherme ouviu as palavras de consolo dirigidas ao seu auxiliar e não gostou. Estava arrasado por não ter podido salvar Paloma e o sentimentalismo de João Rubens o irritava. Dona Natália, dirigindo-se a ele, disse: Meu marido e eu sabemos que o senhor e João Rubens fizeram todo o possível para evitar que o pior acontecesse, Dr. Guilherme. E agradecemos por isso. Em seguida, tomou o braço do marido e se afastaram dali.